Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nesse sabadão. Timão que enfrenta hoje à noite o Bahia pela rodada do Brasileiro em busca da vitória. Timão que tem desfalque, porém o Dorival vai se prender no ataque. Veja a provável escalação do Corinthians para hoje, hein? Comenta aqui, já deixa seu palpite pro jogo de hoje. Eu vou estar 2-1 pro Coringão. Deixa seu like, se inscreve no canal, estão mais enrolações. Bora pro vídeo. Center, vamos falar de Corinthians. Aliás, do caos no Corinthians. A classificação do Corinthians para a Copa do Brasil custou caro. Memphis e André Carrilho se lesionaram no derby contra o Palmeiras. O atacante está previsto para voltar só mês que vem, e Carrilho não deve jogar mais em 2025. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Yuri Alberto foi levado ao hospital às pressas por dores intensas na região abaixo do abdômen no encontro com as pernas. Diagnosticada uma hérnia inguinal, ele foi operado já na madrugada. O prazo de recuperação é de no mínimo 1 mês. Conversamos com o médico que realizou a cirurgia. Hérnia inguinal é uma protusão. É uma protusão na região inguinal, onde a alça intestinal ela entra nessa região. E o risco maior é o encarceramento que a gente fala, é levar ao sofrimento dessa região. É o que leva à cirurgia de urgência. Mesmo antes de imaginar que perderia seus 2 atacantes, o Corinthians acertou a contratação de Vitinho. Ex-Flamengo de 31 anos, que estava na Arábia Saudita e chegou sem custos ao Timão. Ele foi registrado no BID na segunda-feira, porque o Corinthians sabia que ia sofrer um transfer ban na terça-feira, pelo não pagamento de parcelas da compra de Félix Torres. O Santos Laguna do México foi à FIFA e o Corinthians vai ficar 3 janelas de transferências sem participar do mercado. Vitinho até pode ser relacionado, mas disse em sua apresentação que vai precisar de um tempo para se condicionar fisicamente, já que seu último jogo foi em maio deste ano. O Corinthians vai tentar reverter a situação do transfer ban e já se prepara para possíveis 3 problemas futuros com a FIFA por dívidas na compra de Rodrigo Garro, o empréstimo do Maicon e o salário do ex-corintiano Matias Rojas. Sem 3 jogadores lesionados e Romero, Anguilhere e Kaká suspensos, o Corinthians enfrenta o Bahia neste sábado em casa. Claro que joga em casa, é muito forte jogando em casa, na arena deles, né? Mas a gente sabe que eles têm muito desfalque, jogadores importantes que podem decidir jogos, mas a gente está trabalhando. Vai ser importante pra gente chegar lá no sábado, fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Um jogo que promete esquentar dentro de campo, já que o Bahia quer defender seu lugar no G4 e o Corinthians se afastar da parte de baixo da tabela, mas que reserva grandes emoções fora também. O Corinthians divulgou uma nota nesta quinta-feira repudiando a compra do atacante revelado no terrão, Cauê Furquim, de 16 anos, pelo Grupo City do Bahia. O grupo pagou 14 milhões de reais na multa rescisória, uma vez que a legislação prevê o pagamento de 2.000 vezes o salário do atleta para o mercado interno. Para o externo, a multa ultrapassava os 300 milhões de reais. Na nota, o Corinthians fala em aliciamento ilícito e imoral do atleta. Diz que vai levar o caso à CBF e à FIFA e reforça que romperá relações institucionais com o Bahia e o Grupo City. O Bahia não respondeu às acusações. Mais uma joia do terrão que ficou pelo caminho antes mesmo de ser aproveitada pelo Corinthians. Que coisa, hein, Gustavo Zupac? Então o Corinthians sai de um momento muito feliz, que é a classificação em cima do seu maior rival. Aí depois tem impeachment, ou seja, toda a confusão política que já vimos no Corinthians já há muito tempo. Mas aí tem transfer ban, tem muitos jogadores lesionados e agora ainda a perda de uma joia da base para o Bahia. Assim como a hora que a gente estava falando do Palmeiras, eu disse que tudo que aconteceu de crise do Palmeiras no ano foi porque o Palmeiras perdeu em 2 momentos importantes pro Corinthians. A gente pode inverter a conversa. Tudo que o Corinthians teve de bom no ano foi quando enfrentou o Palmeiras se você tirar a final do Paulista, quartas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians não tem o que celebrar no ano, porque o ano ele é crise em cima de crise, caos em cima de caos. Embora sejam assuntos diferentes, os três assuntos, transfer ban, lesões importantes e o Cauê Furquim indo embora rapidamente, sem nem com 16 anos de idade, esses 3 assuntos estão ligados a problemas de gestão. O transfer ban, claro, o Corinthians não paga, não tem dinheiro para pagar, tomou a punição. Má gestão. E é claro, eu não tô querendo dizer que as lesões são
problema de gestão, mas o tamanho do desfalque desses jogadores dentro de um elenco frágil, perdão, é consequência de uma gestão ruim que faz o Corinthians depender exclusivamente dos seus melhores jogadores e não ter peça de reposição. E esse último escândalo da base aí, a saída do jovem Cauê pro Grupo City, pro Bahia nesse primeiro momento, é mais um escândalo da má gestão da base corintiana, porque a gente pode aqui discutir a prática do Grupo City, que assim, tá seguindo a lei na frieza das letras, porque assim, um time de fora para contratar um jovem desse teria que pagar a multa rescisória para fora, que é muito maior, mas o Cauê tem 16 anos, ele só poderá sair do Brasil aos 18. Dos 16 aos 18 ele vai ficar onde? Na minha casa? Não, no Bahia. Vai treinar no Bahia. Se aos 18 ele vai pra fora ou se ele vai continuar no Bahia, é um segundo instante. Então, no fundo, o Grupo City trabalhou com a lei debaixo do braço, né? E essa deve ser modificada agora com as entradas das SAFs e as SAFs que tem outros clubes na Europa. Esse é um ponto, né? Não só as SAFs, mas essa realidade multiclubes, ela tá, e ela é uma realidade que não vai voltar, ela vai só avançar, e isso vai gerar uma série de novas regulamentações na FIFA como um todo, né? Claro. De padrões que tem que ser alterados. Mas enquanto isso, o Grupo City jogou o jogo que tinha pra jogar. Eu acho que o principal aspecto dessa história, mais do que a carta do Corinthians, romper relações ou não, é como que pode o Corinthians deixar um contrato de uma das suas maiores joias da base desprotegido a esse ponto. Com um salário tão baixo, que gera uma multa nacional tão baixa, em um clube que na gestão Augusto Melo, no último ano e meio, contratou quase 100 jogadores pra base. Então, pra contratar quase 100 jogadores pra base, incluindo filho de diretor, filho de dono de patrocinadora, amigo do conselheiro, compadre do açougueiro do outro que vive no clube, pra isso tem dinheiro pra fazer contrato. Pra garantir, assegurar o clube, proteger o clube e desenvolver as suas joias para que no futuro elas deem retorno esportivo e financeiro para o clube, para isso o Corinthians não tem dinheiro, não tem organização. E isso acontece porque a base do Corinthians, ela serve muito mais aos interesses políticos do que propriamente como uma fonte de recursos para o clube. É só olhar para o lado. Vê quando que no Palmeiras isso acontece nesses últimos 10, 12 anos de base. Nunca, porque a base do Palmeiras trabalha profissionalmente o setor para abastecer o clube. A base do Corinthians ela é totalmente loteada politicamente e causa problemas como esse. O Corinthians vai perder mais uma joia porque não conseguiu assegurar minimamente um contrato. Foram 87 jogadores contratados para a base, muitos já dispensados na gestão Augusto Melo. Isso explica o caos do Corinthians. A má gestão, a atual, aliás, a que já foi escorraçada, e as anteriores, elas explicam todos os problemas caóticos que o Corinthians vive nas suas mais diversas áreas. Mais um exemplo, né? O tique do mais um exemplo do que é a gestão do Corinthians. Impressionante, e é claro que o torcedor fica muito revoltado. É isso, o Bahia, quarto colocado, visita o Corinthians, 13º, nesse momento, a 6 pontos da zona de rebaixamento, ou seja, tá ali, tá perto a zona do rebaixamento. Agora, André, muita gente fala, poxa, mas será que os problemas extra-campo chegam no campo? Chegam. O caso do Cauê Furquim é exatamente a bagunça na direção do clube permite, e aí o Bahia fez um ato legal, que é pagar a multa que estava prevista em contrato. E foi lá e pagou e tirou o jogador, que era uma promessa da equipe. Pois é, Edu e amigos, o futebol tem muito de cadeia alimentar, né? Quem é mais forte, quem é mais esperto, quem é mais inteligente, acaba se dando melhor. Quantas e quantas vezes o Corinthians não contratou jogadores de diversas idades, como tantos outros clubes, os chamados grandes, os maiores do Brasil, costumam fazer, de modo a deixar o clube que perdeu, entre aspas, uma jovem promessa, bravo, irritado, fazendo alegações de assédio, dizendo que a transação não foi feita de uma forma honesta, transparente entre os clubes, reclamações para lá e para cá. Hoje é de um dia da caça, o outro é do caçador, como diz o ditado, e o Corinthians hoje está sofrendo, justamente por não ter a sua casa arrumada, como o Bahia está fazendo, a olhos vistos de todo mundo que acompanha o futebol no Brasil, e é claro que os jogadores sabem muito bem aonde pisam. Antes de sabermos de toda a história, do Bahia responder às acusações que o Corinthians fez, de esperarmos também pelas reclamações do Corinthians chegarem, por exemplo, à CBF ou até à FIFA, como o Corinthians afirma que vai fazer, tem uma pergunta que precisa ser respondida. Por que esse jogador, no começo da sua vida no futebol,
quis trocar o Corinthians pelo Bahia. Tem isso também. Esse é o ponto. Pode ser um argumento financeiro, talvez, mas por que, ao pensar na sua vida, na sequência da sua carreira, e tomara que ele tenha uma carreira longa e bem-sucedida, por que quando ele olhou para frente e pensou no futuro, ele se imaginou no Bahia e não no clube onde ele nasceu para o futebol, foi revelado e conhece bem por dentro? Essa é a pergunta que eu gostaria de ver respondida. E são problemas seríssimos, né, que envolvem o Corinthians. Essa história de transfer ban nem se fala, né? O Corinthians vai ter que dar um jeito de pagar o que está devendo. Agora, curiosamente, quem leva o Cauê é justamente o Bahia, o adversário, o forte adversário deste sábado, 9h. E o Corinthians com tantos desfalques, André. Primeiro os desfalques. Quanto tempo o Dorival pôde olhar para o seu elenco e falar, olha, eu posso montar o time que eu considero mais forte, em especial no ataque, porque com esses jogadores eu sei que eu posso ser competitivo. O time que, por exemplo, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. O que a gente precisa considerar um feito da comissão técnica dos jogadores do Corinthians, diante de tudo que está acontecendo no clube, o ambiente, os problemas, as influências negativas, etc. O Corinthians conseguiu se agrupar no departamento de futebol, comissão técnica e jogadores, e eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil. Só que aí, já no segundo jogo, peças importantes, como a gente viu aí na matéria da Vitória, se machucaram e uma delas não volta nesse ano. A outra é uma questão de semanas, talvez meses, e o Dorival, de novo, tendo que montar o Corinthians, em especial setor ofensivo, com jogadores que são suplentes, que não estão entre as melhores opções que ele tem. E como a gente já viu outras vezes, quando o Corinthians não tem determinadas peças, o Yuri Alberto, recentemente operado e vai ficar fora mais um tempo, é uma dessas peças, o Memphis é outra, o Garro e o seu goleiro, o Hugo, são jogadores que não podem sair do time. Quando eles saem, o nível do Corinthians, tecnicamente, cai muito. E é esse Corinthians, tendo que solucionar esses problemas, que nós vamos ver aí no futuro próximo. O Bahia visita a Neoquímica Arena nesse fim de semana, numa rodada que tem essa coincidência, né? Os 4 primeiros colocados vão jogar como visitantes, alguns envolvidos com Copa Libertadores, gente fazendo opções para poupar no Campeonato Brasileiro, como você falou do São Paulo. Vamos ver então o que o Bahia vai fazer nesse fim de semana aqui em São Paulo. Segura essa, meu irmão. Olha só. Corinthians ofereceu 30%, isso aí vai dar pouco mais de 10 milhões de reais, 10 milhões e 200 mil reais, já que o valor, né, está em 34 milhões de reais, né, essa dívida que o Corinthians possui, né, com o Santos Laguna, que foi a FIFA, né, o Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte, né, o CAS, deu ganho também ao Santos Laguna. O Corinthians não tem mais pra onde correr, o Corinthians sofreu o transfer ban, não pode contratar no mercado da bola, a gente precisa se livrar desse transfer ban. Eu já trouxe uma notícia boa essa semana para vocês, né, dizendo que o Santos Laguna pela primeira vez essa semana abriu as portas para o Corinthians, porque antes não queria nem ouvir a proposta do Corinthians, havia uma mágoa, uma chateação, né, pelo fato do Santos Laguna ter batido na porta do Corinthians várias vezes para tentar receber o valor do Félix Torres e não conseguia receber, tá? Não conseguia receber. Então é uma situação complicada, e eles não queriam conversa. E aí o Corinthians, né, tentando explicar que quem fez isso foi um presidente que foi empichado, que trouxe vários problemas para o clube, enfim, deram aquela queimada no Augusto, né, que também não é difícil, para mostrar que não eram eles, e realmente é verdade. O Osmar Stabile, a diretoria do Corinthians não tem culpa nisso, tá? Não tem culpa nisso. E aí, né, depois de toda essa explicação, e depois também de sair o resultado oficial, né, do transfer ban, acho que foi na segunda-feira, no início da segunda, né, na segunda, na terça, agora não lembro, eles começaram a ficar mais, né, maleáveis, e aí o Corinthians falou que queria fazer a proposta, eles falaram, então manda a proposta, se precisar nós vamos aí no México, né, enfim, o Corinthians realmente mostrou que queria resolver o problema, e eles passaram a entender gente mais séria. O Osmar Stabile, cara, ele é um empresário, tá? Ele pensa com a cabeça de empresário, ele tem uma empresa, né? Aliás, um dos maiores absurdos que eu vi, só 700 likes, só, Rodrigo, um dos maiores absurdos que eu vi, é que eu vou na contramão, né? Pegaram uns trechos do Osmar e começaram a vender esses influenciadores aí de Instagram, que não serve pra nada, né? Tem um monte aí que abre aí, tem um monte aí, já, entendeu? Sabe?
Procurar o que fazer também faz bem. Aí que fizeram um corte do Osmar, que ele falou na coletiva que de manhã ele não ia no Corinthians, queria trabalhar na empresa dele. Aí começaram a detonar, o presidente que não vai de manhã no Corinthians, o presidente... Aí eu cheguei com a seguinte opinião. Peraí. Chega alguém que fala a verdade, fala de manhã eu vou trabalhar, porque preciso cuidar das minhas empresas, sustentar minha família, fazer a empresa girar o dinheiro. E na tarde, a partir da tarde até a noite, é Corinthians. Aí criticaram o cara. Sabe o que esse povo merece? Sabe o que esse povo merece? Esse povo merece gente mentirosa. Gente que mente. Que é o que mais tem no futebol. Gente que fala assim, eu chego de manhã, o sol nem raiou, eu saio só do outro dia, 4 horas da manhã, eu não tenho tempo pra minha família, eu nunca mais vi minha família, eu nunca mais vi minha esposa. Minha esposa eu nem sei como que ela é, se ela pintou o cabelo, se ela é loira, se ela é morena agora, eu nunca mais vi meus filhos, eu nunca mais vi ninguém, eu não tenho mais tempo pra nada, eu sou Corinthians, eu fico o dia inteiro no Parque São Jorge, eu durmo no Parque São Jorge, eu fico lá. É isso que vocês merecem. É isso que vocês merecem. Entendeu? Alguém que conte uma cascata pra vocês e vocês abracem. Correto? É isso. Tá? É isso. Entendeu? Pra vocês entenderem, só pra vocês entenderem, o Osmar é um empresário. Então ele pensa com a cabeça de empresário. Se você quiser eu vou aí, tal, aquela coisa toda. E aí eles fizeram uma proposta pro Santos Laguna, que é a informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista. Tá? O Osmar Stabile fez uma proposta do Corinthians, né, na verdade. Fez uma proposta para pagar, né, essa dívida aí que foi deixada, uma herança de Augusto Melo, para pagar a dívida de 34 milhões de reais que o Corinthians tem, né, com o Santos Laguna referente à compra do Félix Torres, tá? Não tem muito o que fazer. O Corinthians ofereceu 30% de entrada. Então o Corinthians daria para o Santos Laguna 10 milhões de reais na mão, tá? 10,2, né? 10 milhões e 200 mil, e parcelaria aí em 4 prestações mais ou menos o restante da dívida que tem com o Santos Laguna, tá? É o que dá né? É o que dá para fazer, em relação, tá? Em relação ao Santos Laguna e ao Félix Torres para tentar se livrar desse transfer ban. Um abraço aí ao Jaime Antônio, parabéns Samir pelo seu trabalho, pega essa meu irmão, tamo junto. O Osmar está tratando o Corinthians como uma empresa, mostrando que a SAF não é a única solução. Cara, eu também tô achando, tá? Eu também tô achando. Desculpe aí os outros, assim, mas o tempo pode até mostrar que nós estamos errados, mas eu acho que a melhor solução é deixar o Osmar até o final de 2026 e depois cada um se vira e monta aí a sua chapa e cai pra dentro na eleição. Mas vai ter eleição, tá? Eleição que pode ocorrer já nesse mês mesmo de agosto, beleza? Kaique e Guinegão no ataque. Cara, essa informação é quente mesmo, tá? Os dois treinaram, não sei se foi Tatiaia que deu, né? Os dois treinaram, tá? No ataque. Treinaram no ataque. E agora, eu não sei se o Dorival deixou vazar isso aí, pegadinha, né? Pegadinha do malandro, tá? Mas realmente treinaram. Eu acho estranho, né? O Dorival não ir com um Thales. O Kaique nunca entra, tá? O Kaique nunca entra. E de repente vai entrar agora como titular. Eu sei que o Dorival gosta do Kaique, mas ele acha que o Kaique tem que ser um pouco mais intenso, buscar mais o jogo, entendeu? É isso. Eu, sinceramente, prefiro Kaique e Guinegão do que Thales e Hector. Pronto, falei. Quem tá nessa comigo, levanta a mão. E não vem com papo, eu não prefiro nenhum. Tem que jogar, meu irmão. Tem que entrar em campo nesse sábado. Então não adianta vir com esse papinho, não prefiro nenhum. Tem que escolher. Guinegão e Kaique ou Thales e o cantor de churrascaria. Qual você prefere? Tá? Eu prefiro os dois, meu irmão. E se não jogarem nada também, não tô nem aí. Entendeu? Se um jogar, tá bom. Não tinha o Jô e o Abuda? O Jô vingou, o Abuda não. Entendeu? É assim. Não tinha Gil, Fernando Baiano e Everton? Não, tem que pôr pra jogar. Põe pra jogar. Corinthians sempre teve a molecada nos títulos. Hoje até o PVC, eu fiz uma live hoje com o PVC, fiz um programa, né? Não é nem uma live, é um programa, né? No estúdio o programa é feito no estúdio do UOL. E eu entrei pra falar do Corinthians, e o PVC tava lembrando, é verdade, o Corinthians foi campeão com Mundial, com Kleber, com Edu, né? O Kleber era titular,
né? Corinthians ganhou, foi campeão paulista com Everton, com Gil, ganhou Copa do Brasil com Everton, com Gil. Sempre o Corinthians teve alguém da base. Sempre. Então, meu irmão, põe a base. De vez em quando eu vou na TV, né? Só acredito que vai ser esse o ataque mesmo, né? Então vamos lá pro time do Corinthians, que pode entrar em campo contra o Bahia. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio campo, Raniel Bidon e José Martínez, vai louco da Fiel. No meio, Garro. E no setor de ataque, Kaique e Guinegão. Lá vem o Guinegão. Tá metendo um golaço. Meu irmão, é isso aí, velho. Vamos pra cima, entendeu? Vamos pra cima. Melhor, o Dieguinho também é bom, eu gosto, enfim. Vamos ver o que vai, né? Como é que vai desempenhar esse ataque aí, né? Tá? Quem sabe, né? Deslancha. Vai ser um jogo super difícil, tá, gente? Um jogo muito difícil, Corinthians e Bahia, tá? O jogo embaçado. O Corinthians não pode perder pontos. O Corinthians está a 4 pontos do último ali que tá fora da zona de rebaixamento, que é o Vitória. 4 pontos só. Então não pode perder, tá? Não pode perder. De jeito nenhum. Eu já mostrei a sequência para vocês. É uma sequência braba, tá? Que o Corinthians vai ter. Entendeu? No Campeonato Paulista. Desculpa. No Campeonato Paulista a gente já ganhou. A gente é bom demais, a gente já ganhou esse. Campeonato Brasileiro. Então agora é a gente aguardar e ver esse jogo que vai ser super decisivo. Eu quero clima hostil. Estendeu a mão, não cumprimenta. Olha isso aí, Fel. Mano, é só notícia ruim do Corinthians, cara. Não tem uma notícia boa do Corinthians o tempo todo. Parece que a mídia até gosta, às vezes, cara. Sei lá, mano, na moral. Mas é isso aí, provável escalação. Cara, o Dorival surpreendeu nessa, hein? Claro que é uma possível escalação, né? A escalação oficial aí, mas pelo que os caras estão falando, o Samir falou, já vi, saiu no GE algumas coisas aí. Realmente eu acho que vai ser Kaique e Guinegão no ataque, hein? Me surpreende porque o Kaique, o último jogo dele com o Dorival foi contra o Grêmio. Ele nem vem entrando mais, nem entrou, cara. Não lembro de ter entrado depois da volta do Mundial ali, não lembro, cara. Quem teve mais chance foi o Dieguinho. Mas o Dieguinho joga mais pra ponta de esquerda, né? Então o Dorival quer manter esse ataque ali com 2 atacantes. Porém, cara, não sei, vamos ver, cara. Espero que dê certo aí, muito certo. Que o Garro possa municiar os moleques lá na frente. Porque, cara, Thales Magno e Hector Hernandes, cara, 2 caras ali mortos no ataque, cara. O Thales Magno numa tiriça do caramba. Aí o Hector Hernandes, que nem relacionado vencendo mais, aí botar num jogo desse aí, fica no banco. Se realmente a molecada sentir o jogo ali, o Guinegão, o Kaique, no segundo tempo, coloca, cara. Mas a gente tá cheio de desfalque, né, cara? Pra vocês verem, uma semana atrás a gente tava feliz pra caramba, comemorando a classificação em cima da porcada na Copa do Brasil. Aí, cara, do nada vira tudo, cara. É notícia ruim atrás de notícia ruim, velho. É inacreditável, cara. É transfer ban, é esse negócio do jogador que saiu pro Bahia, é essas lesões uma atrás da outra. Então, cara, na moral, é inacreditável. Mas é isso aí. Deixa o seu like, comenta aí, já deixa seu palpite pro jogo de hoje à noite. Eu chutei aqui 2-1. A gente abriu 2-0, não quero nem chance. Aí os caras fazem um gol no finalzinho ali. Mas 2-1 é meu placar. E chuta aí seu placar, comenta, deixa o seu likezão pra ajudar a gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.